Ei, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chama Karine Podcast, uma conversa com energia sobre marca, marketing e negócios. O Chama Karine Podcast está no YouTube e no Spotify. Você pode me seguir pelo Instagram, pelo LinkedIn e ter acesso a esses conteúdos, tá bom, gente? Mas me segue, porque a gente faz um esforço danado para fazer tanto conteúdo bacana, né, Anne? Não, você já tá maravilhosa, já tô te seguindo, eu tô parando de seguir e tô seguindo. Ai, meu Deus, coisa boa. Não para de seguir, não, só segue. Não, só seguindo. Gente, essa conversa de agora vai ser muito boa. Bom, a Anne Passos é a Anne, cara. A Anne foi minha aluna na FAESA. Coisa mais importante desse currículo. Exatamente, é filha da Dona Penha. A própria. Que é uma outra coisa muito importante desse currículo. Mas ela vai falar muita coisa sobre isso. O que eu quero dizer da Anne é que além dela ser extremamente dedicada, inteligente, sensível, humana, ela é comunicadora nata, publicitária de formação, mestre em administração, tem uma consultoria em diversidade e inclusão, a gente vai falar sobre isso, e ela é gerente atualmente no Grupo Dreamers, o maior grupo de entretenimento no Brasil. Você conhece Rock in Rio? Ela vai falar sobre isso também. É isso mesmo, gente, que currículo bonito, né? Cara, Anne, que currículo foda! Desculpa, isso é nem demais. Parece aquela menina que veio lá do interior, chegava na Latina, chegava na faculdade como? Descabelada. Eu nunca vou esquecer no dia que eu cheguei, meu sapato abriu e aí você falou assim, cheguei toda molhada de chuva na faculdade, puxada. Meu sapato de um lado e você falou assim, vai no banheiro, calma, respira, depois você volta pra sala de aula. Porque eu já queria apresentar meu trabalho. Claro, aluna dedicada. Assim, né? Toda aluna sempre dedicada. muito dedicada. Vem cá, vamos falar de quem é a Anne que o LinkedIn não conhece. Nossa, complexa, muito fácil. Muito. A Anne é uma menina entusiasmada. Muito. Adora samba. Ah, eu também. Adoro cozinhar. Não, detesto. Adoro jogar conversa fora com os meus amigos. Ai, fazer fofoca. Fazer fofoca. Ai, bom, né? E ver a fofoca do outro. Eu falo que meu celular é quase que uma terapia. Isso é antropologia do consumo, você gosta de fazer fofoca, Total, né? porque você consegue mapear. É quase um mapa astral. Quase, do consumo. Do consumo dos seus amigos. Eu sou muito entusiasta pela vida. Eu sou uma atriz frustrada, porque eu não sou, né? Tô como consultora. Uma bailarina, assim, pseudo. Sempre quis ser bailarina, mas também não sou. Dançarina da El-Chan. Dançarina da El-Chan pra sempre. Uma, né, aspirante a ex-paquita, sempre quis ser também. Eu sou esse monte de coisa que o LinkedIn não dá pra gente ser isso, né? É uma pena, né? É uma pena. Eu costumo dizer que a gente tem uma dinâmica chamada iceberg, né? Quando você pergunta, quem é fulano? Quem você é? Ah, eu sou mestre, sou isso, sou aquilo. No final do dia, eu sou isso. Filha da Dona Penha, sou Josimar. Gosto de comer uma costelinha de porco. Mas também gosto de malhar. Gosto de ouvir uma boa música. E gosto de conversar. A Anne malhadora eu vejo no Instagram. Ela malha 2 dias, posta, fica 5. Mas também isso. Mas eu gosto. Ando de bicicleta, tenho meus momentos de choro. Às vezes eu falo, gente, tô aqui chorando, pensando numa coisa, me emociono com música. Eu falo, será que eu posso? Chorando? Não pode. Postar chorando é fraqueza. Então deixa a gente realinhar os chakras aqui pra poder postar o que a galera gosta, que o LinkedIn permite, entendeu? O LinkedIn, né? O LinkedIn, ele dá uma segurada, né? Gente, mas você sabe que você tá falando uma coisa que me fez pensar aqui. A gente fala tanto em empresas humanas. O LinkedIn é um espaço que os profissionais se apresentam às empresas também. A gente não pode ser humano? Ai, difícil essa pergunta. Vamos chamar alguém pra conversa? Chat GPT. entra a tela dos especialistas. De carreira, né? Com certeza. Vamos deixar essa conversa pra depois. Porque, olha, agora, você tá falando uma coisa, a gente fez agora uma palestra no Rio to See. A galera lá do Grupo Dreams. Conta do Rio to See. Foi maravilhoso. Eu adorei. Achei muito chique você palestrando no Rio to See. A gente fez uma palestra sobre pessoas, cultura e as práticas de diversidade e inclusão que a gente faz no grupo. E aí sobre as experiências, né? Eu tenho uma experiência de falar em público, mas nesse dia eu fiquei super nervosa, me deu dor de barriga, me deu todas as coisas que você não pode contar no LinkedIn. Tá bom. Porque senão você mostra a sua vulnerabilidade. Sua vulnerabilidade. Entendi. Só que a gente foi lá pra falar que um bom líder é um líder vulnerável. Então, não tô entendendo nada mais. A gente foi lá falar que não adianta você chegar numa mesa pra entrevistar uma pessoa e a pessoa
né, ficar ali ensaiando no espelho o que ela vai te dizer, quando na verdade ela acabou de ter uma crise de choro e ela tá desesperada por aquele emprego. Então, como que você chega, né? Às vezes você chega, abre a câmera quando é online, né, tomando um café, falando que você também se atrasou e que teve que levar um filho na escola e que tá chovendo e sei lá, cortaram sua energia, sei lá. Mas aparecer, porque aí você desmonta a outra pessoa do outro lado e ela percebe que do lado de cá tem uma pessoa que muitas vezes não aparece no LinkedIn. E lá no Rio to See a gente foi falar sobre isso. A palestra foi um sucesso. Foi uma interação. O público também. A gente falou sobre teste do pescoço. Não sei se você já ouviu falar. O que é teste do pescoço, Uma coisa super tecnológica. Caríssima. Mentira, baratérrima. Não custa nada. Você chega num lugar, num espaço, senta, se arruma linda, olha para sua esquerda, olha para sua direita e olha quantas pessoas diversas aquele lugar tem. Sensacional você trazer o teste do pescoço Teste agora. do pescoço. Se esse lugar tiver LGBTs, pessoas negras, PCDs, pessoas trans, 50 a mais, mulheres, é um lugar diverso. E aí você pode usar para tudo. Você pode usar para restaurante, você pode usar para cinema, para teatro, para o seu grupo de amigos, né, para o seu local de trabalho, para sua empresa. Então a gente começou a dinâmica lá no Rio to See falando sobre isso. E eu falo, gente, é uma dinâmica barata. A diversidade, a inclusão, ela é bonita. Tem gente que fala é mimimi, né? Ela não é mimimi, às vezes na teoria a pessoa pode até não entender, mas na prática, ela é muito prática. Ela é muito simples. É só você ter intencionalidade que você consegue botar diversidade e inclusão. É fácil? Não. As pessoas têm resistência? Sim. Mas com intencionalidade você consegue mudar e transformar. Mesmo que seja uma vida. Você muda uma vida de uma pessoa, você muda o entorno, você muda a comunidade, você muda os vizinhos, né? Angela Davis fala sobre isso, no lugar de mulher e raça, né? Quando uma mulher negra na sociedade se movimenta, todas as pessoas que estão ao lado dela se movimentam também. Então, falar sobre diversidade e inclusão é falar sobre transformação. E essa fala isso que você está trazendo, quando uma mulher negra se movimenta, a comunidade do entorno se movimenta, tem tudo a ver com empreendedorismo social, né? Total, porque se você olhar no Brasil hoje, a maior parte das pessoas que empreendem são mulheres. Na sua maior parte também mulheres negras, que movimentam a economia. Então, quando você para para pensar assim, de quem que você compra quitutes, né? Quando você vai numa feira, quem é que está expondo, artesanato. Quando você fala sobre o cuidado da família, quando você fala sobre educação e processos educacionais, todos esses polos, eles têm a ver com a economia, e eles têm a ver com a mulher, e na sua maior parte, com a mulher negra. Então, não tem como abrir mão disso, não tem como olhar para isso, para não falar como uma economia potente, né? Não dá para você ignorar isso. A nossa economia toda, ela é alinhavada por mulheres. Né? São mulheres que cuidam, ou são mulheres, né? Se a gente perguntar na sua família, provavelmente vai ter uma mulher ali que gerencia, que cuida, que, né, absorve os problemas, que negocia. Quem é que compra o material escolar das crianças? Quem é que olha a lista de consumo, de compra, né, a decisão de comprar um apartamento, se vai mudar? O negócio é nosso. É isso aí. São as mulheres. Não é à toa que somos a maior parte nesse Brasil, né? É isso aí. E quando a gente traz essa questão da mulher, a gente não está falando contra o homem. Não, né? não. Não é isso. É justamente uma questão de mercado, de comportamento, de respeito. Né? Absolutamente. É muito legal o que você está trazendo, que tem vezes que eu respondo assim nas empresas. Anne, mas agora a gente está com vaga afirmativa, né? Vaga afirmativa, para quem não sabe, é a vaga que você intencionaliza. Essas vagas aqui vão ser apenas para um grupo específico, para mulheres. Aí, por vezes, vem gestores e falam, mas poxa, né, os homens aqui na empresa estão dizendo que estão perdendo vaga, porque agora 30% das vagas são para mulheres na empresa. Eu falo, então vamos fazer aqui uma conta. Desde quando sua empresa está fazendo vaga afirmativa? Tem 2 anos. Quantos anos sua empresa existe? Há 20. Então, tem 18 anos que as vagas são só para homens. Primeiro ponto. Segundo, a gente está falando de 20%, 25% das vagas. Tem outros 70%, 40% de vagas que são para homens. Então, assim, ainda nem está igualitário. Ainda a gente está ali olhando para o mercado também masculino, né, que também se desenvolve, tem mais facilidade, mas a gente precisa fazer uma intencionalidade, um ajuste de rota, para que mulheres consigam opinar, decidir, mas não no lugar de, como a gente fala, de antagonismo, né? Ou de pouco protagonismo, mas de frente, de liderança, igual a gente toma conta das nossas casas, igual a gente toma conta dos nossos filhos, das nossas famílias. Mas por que a gente não pode sentar numa cadeira de presidente? Perfeito. Né? Perfeito. Acho que é por esse lugar. E aí o seu papel no grupo tem a ver com isso.
tem a ver com esse trabalho educativo de transformar a mentalidade das pessoas. Exatamente. Né? Com muita felicidade, sorriso e jogo de cintura. No grupo a gente tem uma estrutura, né? O Grupo Dreams é uma estrutura gigante, tem mais ou menos 25, 26 empresas ligadas ao grupo. E entre elas as mais famosas, a que todo mundo mais conhece, né? É o Rock in Rio, são os festivais Rock in Rio. Agora tem o Detal e a gente tem também o Lollapalooza dentro de uma estrutura chamada Rockers. E aí, dentro do grupo, a gente tem uma estrutura de pessoas, cultura e pessoas, onde a gente tem o departamento de diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão, embaixo da gente tem o comitê, ou lateralmente, né? Porque quando a gente fala em cima e embaixo, a gente usa a lógica norte global, né? De poder, e não é sobre poder. Então, a gente tem núcleo de diversidade, o comitê de diversidade, onde a gente constrói políticas de diversidade e inclusão, a gente faz palestras, a gente faz letramento, workshop, a gente aplica o censo de diversidade e inclusão. Então, a gente ajuda as empresas a olharem como é que estão aqui os meus números com relação a mulheres, PCD, pessoas negras. Como é que são os números da empresa quando eu comparo, por exemplo, a ODP, né, que é o Observatório da Diversidade da Publicidade. Quando eu olho esses números, eu estou mais, eu estou menos. Quando eu olho para o Censo do Brasil, a minha empresa acompanha os números do Censo do Brasil ou não? São quantos funcionários, Anne, no grupo? Ai, que pergunta. Eu acho que a gente está quase em 1.700 pessoas no grupo inteiro. E aí a gente olha para esses números como diversidade e inclusão e ajuda a construir ações. Então, vamos fazer uma ação para trazer mais mulheres, e isso está lá como meta, todo mundo está brifado. Como é que a gente vai fazer? Trazendo vagas afirmativas, fazendo curso de liderança inclusiva para as lideranças, né? Entendendo se aquele espaço ali está cabendo mais pessoas, não está cabendo. Fazendo parcerias e projetos com escolas, trazendo escolas técnicas de publicidade para conhecerem um mercado de agência de publicidade que tem Artplan também. Então a gente vai fazendo esse intercâmbio. E é muito legal, Karine, porque você vê... Ontem mesmo eu acordei, tinha um chat lá de uma colaboradora, e eu passei para a Débora, falei, bom dia com esse depoimento. E aí era uma colaboradora falando... Muito obrigada ao Comitê de Diversidade pelas palestras realizadas na semana passada. A gente tem uma parceria com a ONU Mulheres, a gente assinou um pacto de diversidade e inclusão com elas. Ela falou sobre as palestras de semana passada, onde eu pude conversar melhor na minha família. Eu tive um final de semana super esclarecedor, frutífero, me nutri dessas informações e como isso é importante. Que bacana. Uma ação dessa não é... Transforma uma pessoa, você já está feliz. E não é só sobre a palestra, porque no final do dia, eu tô abrindo a consciência dela, da família dela, sabe? E eu tô falando também sobre que ela pertença cada vez mais à nossa empresa. Então, eu também trabalho a permanência daquela pessoa na empresa, os valores dela que estão atrelados aos meus valores, aos nossos valores. Isso é muito legal, assim. Eu não tenho outra palavra, eu sinto muito tesão nesse lugar da diversidade e inclusão. Esse lugar é o lugar da sua vida. Né? É da minha existência. Da sua existência. Então, acho que é por isso que tem tanta verdade que é tão genuíno. E eu também acho que todo esse trabalho que você está falando do grupo tem tudo a ver com os produtos do grupo. Porque Sim. A gente está falando de um mercado, que é o mercado de entretenimento, que ele é plural. Total. E tem que ser cada vez mais plural. Total. A gente está falando de um lugar da publicidade que, se não foi plural um tempo atrás, agora está correndo atrás do tempo perdido. Total. Porque já viram que a pluralidade é negócio, né? Traz dinheiro. Com certeza. Então, assim, é sobre ser uma marca forte para empregar pessoas, é sobre ser desejada, mas é sobre dinheiro, e esse dinheiro movimenta esse mercado de entretenimento e da publicidade de uma forma muito grandiosa. Total. E aí, quando você tem que trabalhar, falar sobre isso, quando você está montando uma equipe de um evento, ou como que você age, né, em relação à diversidade na real, para que uma experiência aconteça? Muito bom. Eu acho que tem algumas práticas e tem algumas formas de fazer isso. Mas hoje, por exemplo, a experiência que a gente teve agora no Lollapalooza foi incrível, assim. A gente fez em parceria com uma outra empresa chamada... Agora deixa eu lembrar, calma, deixa eu lembrar. Daqui a pouco eu lembro o nome da empresa. Não, vai vir. Vai vir. Tinha uma parceria com essa empresa. E aí a gente foi fazer, por exemplo, treinamento da segurança do evento.
Então, explicar para o time de segurança o que é pluralidade, o que é diversidade, como fazer uma abordagem em caso de assédio, em caso de uma incipiência a uma situação de violência que a gente perceba dentro do festival. Letramento, né, Anne? Letramento, que é letramento racial. Muita gente às vezes me pergunta, né, o que é o letramento? Então, o letramento é você falar de onde a gente está partindo, o que é o preconceito? O que você não deve mais usar como palavras e expressões? Né? O que hoje tem lei que fomenta? Né? A gente tem lei. Né? Hoje a gente tem lei com relação a práticas abusivas, né? Racismo, a homofobia, lei que protege as mulheres contra a violência. Então, olhando para esse lugar, por exemplo, nos festivais, a gente faz uma comunicação dentro dos festivais, informando que aquele lugar ali não é um lugar, né, que é permissível, que aceita esse tipo de comportamento. A gente coloca pessoas em campo livres de assédio. A parceria com a empresa chamada Livres de Assédio. Legal. Então, a gente coloca tendas de acolhimento, cartazes informativos, equipe em campo para olhar e observar. Né, em caso de observar e perceber que tem uma situação iminente de assédio, a gente intervém. Porque hoje existe uma legislação que ela ainda não está em vigor no Brasil, se eu não me engano, ela é de dezembro agora, mas ela já está em vigor em São Paulo, onde os festivais, bares, locais que têm a ver com bebida alcoólica, eles são corresponsáveis caso ocorra a violência contra a mulher. Então, por exemplo, se você está num lugar, num festival ou num bar, e uma mulher te pede ajuda com relação ao assédio e à violência, e você negar isso, você é uma corresponsável por esse ato de crime. Então, a gente não tem mais esse lugar de passividade. É um problema social, né? A violência contra a mulher num país que mais mata mulheres é um problema que a gente tem que todo mundo olhar, né? Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, o garfo. A gente não é mais permitido esse lugar. Então, voltando para o lugar da diversidade, da inclusão e dos festivais, esse assunto é super importante. E aí, faço aqui o apelo, o convite, a provocação às marcas, negócios, como você disse, que às vezes não entendem a profundidade social da diversidade e inclusão. E a gente não vai discutir isso daqui porque é tema de educação, política, e lá vai. Mas que querem ter, né, uma empresa e uma marca mais frutífera, rentabilizar mais, ganhar mais dinheiro, ter seu negócio, melhorar a margem, markup, né? Enfim, ganhar grana, precisam se comunicar com a pluralidade, com a diversidade e inclusão. Porque hoje, Karine, as pessoas que chegam para comprar, elas já sabem se a marca está relacionada, se a marca faz trabalho análogo à escravidão, né? Se tem uma cadeia de valores, quais são os colaboradores. Rola aí. Existe um LinkedIn também dos colaboradores com relação às marcas e às empresas. Então, é muito importante. Ontem, eu não vi o que estava rolando na internet, mas eu vi que tinha alguma coisa sobre o Festival de Cannes. Sim, alguma coisa ontem, né? Então, o festival, né? Eu também ainda não vi, mas preciso me atualizar a partir de hoje. Tá fresca essa história, mas eu vi só um take de um dos representantes do festival falando sobre diversidade e inclusão. E acho que aconteceu algum movimento onde os colaboradores fizeram, sei lá, uma movimentação, um pedido a ele de uma provocação, de uma mudança, que parece que esse ano é um dos primeiros festivais onde o tema diversidade e inclusão e a própria população que está frequentando o maior festival de publicidade do mundo, de um olhar diverso. E ele falou, eu escutei uma frase dele falando assim: eu agradeço muito aos meus colaboradores que fizeram esse movimento em provocar esse olhar da agenda de diversidade e inclusão, porque eu não ia ver, eu não sou sensível a isso, pude pesquisar, pude mudar, e ainda assim ele vai conseguir ganhar, né, rentabilizar o negócio dele. E se nada disso ainda fizer sentido, tem aí a ONU, que tem um pacto, a gente tem um pacto da ONU 2030, com 17... Quero que você fale sobre isso também, sobre a ONU, sobre a sua experiência na ONU. Em Nova York, gente, adoro falar isso, que eu fui pra Nova York. Eu acho muito chique também, gente. Quero muito que você fale sobre essa sua experiência em Nova York e sobre a publicidade. Como que hoje a publicidade, como uma ferramenta que torna público marcas, produtos, como que ela está tratando essa temática? Olha, vamos tentar olhar agora pelo lado positivo, né? Sim. Porque tem pessoas que falam, vem a galera da diversidade falando coisa ruim. Então, vou começar aqui bem positiva. sem positividade tóxica. Que já conquistamos, né? A gente evoluiu muito nos números. A gente tinha um número aí passado de... A gente tinha 4% só de pessoas negras na publicidade. De 4 anos pra cá, 3 anos pra cá, esse número já foi pra 20%. A gente tem uma mudança,
né? Se a gente olhar os comerciais, a gente tem um incremento de pessoas negras protagonizando. A gente tem aí novelas, né? A Vai na Fé da Globo, que acabou de fazer, foi além de ter sido um sucesso de audiência, de faturamento. Existe um movimento positivo com relação a isso. Existe um movimento dos próprios programas de televisão, né? A gente tem, por exemplo, o Preto Zezé, que hoje tá no Caldeirão do Hulk. A gente tem agora o Sofá da Astrid, Saia Justa, do GNT, que vai trazer a Rita. É Rita, como é o sobrenome dela, gente? Me ajuda. Podia ter aquele negócio de você ligar pra pessoa, né? Podia ter. Era a Astrid, e agora vai entrar a Rita, que hoje ela é a protagonista do Vem de Casa, Vai de Casa da Globo. Sei, Ela vai assumir o Saia Justa. Então a gente tem algumas mudanças no mercado que são visíveis e tá posto. Mas ainda existe um grande mercado pra gente melhorar. Então quando a gente vai lá pra ONU, né, em Nova York, o que a gente vai discutir? A gente vai discutir o estereótipo na publicidade, que não é só um assunto do Brasil, é um assunto do mundo inteiro. Então lá, né, durante esses 2 dias que nós ficamos lá imersas, junto com uma comitiva, então tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente do Canadá, tinha gente do México, Espanha, comitivas de vários países, trazendo seus cases sobre diversidade e inclusão e mostrando como que estão os números. Então, por exemplo, teve um case lá do México, de uma empresa, onde eles falavam que a população jovem, meninos jovens de até 30 anos, existia um índice muito maior de violência contra a mulher do que há anos atrás. E eles começaram a entender isso porque, através da bebida alcoólica, dos pais que protagonizam violência dentro de casa, e eles perceberam que aumentou o número de violência contra adolescentes. Então, o mercado fez uma campanha falando sobre comportamento, sobre relacionamento em família, para mudar esse número. Esse é um case. Foram falar sobre estereótipos na publicidade. Então, como que aparecem esses números? Aí, eles destacaram 2 coisas. Uma, muito sobre o mercado 50+. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, 50% das pessoas que bancam, né, que investem comprando a publicidade, comprando produtos, consumo no mercado dos Estados Unidos, são pessoas 50+, mas elas não são protagonizadas nos comerciais, elas não conseguem ser reconhecidas nos comerciais, porque os comerciais nos Estados Unidos protagonizam uma pessoa de 50 anos, né, com características físicas não de liberdade. Também, no Brasil também. No Brasil também, a gente vê os idosos que não existem mais. Exato. Né? Num país que vai ser um país de idosos. Daqui a pouquinho. Né? Tanto que a placa, não sei se você já viu, a placa de estacionamento mudou agora. Antigamente era uma pessoa, né, um símbolo de uma pessoa com uma bengala. Hoje é uma pessoa de coluna ereta escrito 60+. Uma pessoa ativa, dinâmica, que tem que ser, né? Porque a gente vai viver muito, ainda bem, né? Ainda bem, assim que a gente quer. Então a gente falou muito sobre esse público 50+, que tá ávido por comunicação, está pronto para consumir, que quer experiências turísticas, culturais, internet, inteligência artificial, mas a publicidade não está enxergando essa galera. E também o público feminino. Porque quando a gente olha, por exemplo, para as maiores plataformas hoje em dia, quando a gente olha para LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, todas essas plataformas digitais não foram criadas por mulheres, foram criadas por homens. Então existe uma lógica permanente masculina. E se a gente começasse a trazer uma lógica feminina até para as plataformas digitais? Provavelmente teríamos um consumo maior, porque a nossa linguagem é diferente, né? E não é porque é melhor, é porque é uma linguagem específica. Então, que é uma questão importante para a gente pensar sobre inteligência artificial. Perfeito. E convidar outra pessoa para conversa. Sim, né? vem outro especialista. Sem dúvida, a gente tem aí muitas inteligências artificiais enviesadas. Total. Que podem atrapalhar, inclusive, o LinkedIn na seleção de talentos. Perfeito. Você sabia que há muito tempo atrás, a Volkswagen, ela fez uma mudança nos carros, isso da década de 80, 90, porque o cinto de segurança era feito para corpos masculinos. Então, tinham muitas perdas de acidentes para mulheres, porque o cinto não era feito para o corpo delas. Né? A próprio iPhone, quando ele foi criado, ele não foi criado com o calendário menstrual, porque ele foi criado por homens. Então, assim... E por homens e para homens, né? Porque os homens que estavam no consumo, os homens que tinham poder de compra, né? Só que quem decidia a compra era a gente, Era a né? gente, isso aí. Então, voltando lá para a ONU, para a gente fechar essa grande experiência, a gente falou muito sobre isso e a gente olha com esse farol, né, para o Brasil e pensa, olha quanto, a gente fala disso no marketing acontecendo, olha quanto o Oceano Azul tem para navegar, né? E também eu falo isso, por exemplo, sou uma mulher negra lésbica. Dificilmente eu tenho marcas que dialogam comigo nesse lugar,
né? Então, assim, ou as marcas também segmentam muito, ou elas também não interseccionalizam. Elas não colocam pessoas segmentadas para falar e dialogar, entender, sabe? E é tão importante, não tem como eu chegar, por exemplo, num hotel com uma namorada, com uma esposa, e o atendente ainda perguntar: você quarta pra você e pro seu esposo? Tipo, em que época que a gente tá? Sim. Tá perdendo consumo, porque a gente não vai voltar mais nesse lugar. Entende? E aí, por isso que eu acho que vem sempre a educação. Sempre. Né? E eu acho que as pessoas precisam querer fazer uma imersão nesse novo mundo. Total. Sabe? Eu acho que ter essa disponibilidade para entender que existe um mundo muito maior do que o nosso. O nosso umbigo, a nossa rede de amigo, a nossa bolha da rede social. Tantas formas de pensar, de viver. Exato. Né? E quem trabalha com marketing tem que estar muito atento aos modos de vida das pessoas, né, Anne? Quem trabalha com marketing tem que estar desesperado para entender Desesperado por entender pessoas. Sabe aquele meme desespero? É isso, assim, é desespero. Desespero. Porque, cara, tem tanta coisa boa para dialogar. Você senta com a meninada, a gente tem um projeto lá no grupo com a escola do Ufoblock. Você senta pra conversar com essa galera, você assim toma banho de MBA. Eu adoro também. Desculpa Harvard, desculpa Vale do Silício, né? Aqui na periferia de Vitória, na periferia do Rio de Janeiro, tem tanto conhecimento, ciência e tecnologia quanto nesses lugares. A questão é, eu quero ouvir? Ou eu sou publicitário, né? Igual a gente vê direto. Sou uma publicitária, vou lá criar minha campanha, vou criar uma campanha sobre o racismo, mas sou uma pessoa branca. Tudo bem, a intencionalidade, vamos fazer esse projeto, mas chama as pessoas negras para discutirem o rolê. Abre as portas, né? Abre as portas. Conversa. Né? Vai fazer uma campanha para o público LGBT, chama a turma LGBT e não é para opinar, né? É para pensar criticamente. Para pensar junto e fazer junto. Exato, né? Tem a Bárbara Carini, quem não segue vale a pena seguir, uma intelectual diferentona. Sou fã, doutora, professora, um talento. A Bárbara fala, a gente tem hábito de ver, né, a gente vai para os grandes eventos, aí vem a parte ali da parte de arte e cultura, né, da mística do evento, aí entram as pessoas negras, cantam, dançam, aí na parte aí elas saem, aí vem uma mesa branca sobre a intelectualidade. Então, assim, existe uma intelectualidade milenar sobre a população negra, né? Quando a gente fala do Egito, das pirâmides do Egito, eu não sei se você lembra disso, mas eu adoro citar esse exemplo. Eu lembro que eu era pequena e eu assisti o Fantástico, aí eu lembro que era assim, existe um mistério sobre como criaram as pirâmides, quem criou, foram os alienígenas? Não, gente, foi a população negra, porque o Egito está dentro de África. E a gente falava disso há 20 anos atrás. Então, assim, existe tecnologia em África antes da gente falar sobre tecnologia aqui. E a gente quer saber sobre essa história? Então, quem é publicitário, minha gente? Tem levanta que ser curioso, da cadeira. Curioso, e só curioso. Né? Tem que ser muito curioso. E acho que você falou uma coisa interessante, que é de convidar as pessoas para conversa, para que elas realmente participem, co-criem, façam, interajam, definam, né? Ajudem a decidir ou decidam. Quantas vezes num trabalho de consultoria a gente escuta assim, vamos fazer um grupo foco? Assim, vamos ver se o jovem que está aqui na sua equipe... Vamos chamar ele para aqui para conversa? Vamos conversar com aquela mulher preta, lésbica, que está ali naquela área financeira, que eu acho que ela vai poder também participar e ajudar. Primeiro vamos conversar com quem está aqui dentro de casa. Depois a gente faz o grupo foco. Isso. Né? Porque a gente precisa aprender a aprender, né, Anne? Eu falo que é sentar na cadeira do aprender. Isso. Você não precisa. Não é porque você é um publicitário de 30 anos de carreira que você tem que saber tudo, minha gente. Jamais. Vamos colocar aqui, ó, chapéu, não sei. Senta na sua cadeirinha e aquela publicidade, né, do outdoor, né, que a gente via, que ela tem muito valor, né? A gente tem aqui um saudosismo. Ela funciona em partes hoje. Ela tem o seu lugar. Mas existe um outro mundo aí, o mundo de games. Isso, o mundo dos jogos, isso né? aí. O mundo das comunidades. A gente fala sobre esse lugar de comunidade. Eu não tô falando da comunidade só da periferia, das comunidades de assuntos, né, correlacionados. Então, você vai conversar com a galera que é não binária, com a galera trans, você tem MBAs. E outra coisa importante dizer também, não adianta chamar essa turma para conversa. Tem muita gente que fala assim comigo, Anne, tô fazendo um letramento lá na minha empresa. Falo, ótimo. Chamei a fulana da empresa trans para vir falar. Aí eu falo, você remunerou a pessoa? Aí ela, não, pedi voluntário. Eu falo, se você chamar, sei lá, um dono de uma grande empresa,
você vai remunerar. Se chamar o Bernardinho, você vai remunerar. Por que a pessoa trans que tá ali vai prestar um serviço de consultoria para você? É isso que eu falar, vai transferir conhecimento. Você né? acha que esse trabalho é um voluntário, né? Então, assim, tem muito aprendizado de letramento, de deslocamento geográfico, porque quando a gente fala sobre racismo, sexismo, quando a gente fala sobre toda essa questão do preconceito, a gente fala sobre geografia. Então, a Elisa Lucinda fala isso, né? Se tem diferença, né? Se na Praia do Canto tem pessoas brancas e em Barro Vermelho não, como que é? Terra Vermelha, tem pessoas negras, existe um apartheid geográfico muito claro. A gente escolhe se a gente quer ver ou se a gente não quer ver. E tudo bem, entre aspas, mas tá posto, né? Você tem que querer ver. Dado isso, a gente precisa misturar essas comunidades. Então, chamar, igual você falou, chama às vezes dentro da sua própria empresa, você tem essas pessoas. Agora, você quer ouvir essas pessoas? E outra coisa, existe um espaço de segurança para que essas pessoas realmente falem, sem sofrer depois piadinhas, brincadeiras, falas que as coloquem, né? Joguem, eu costumo dizer, joga para trás da fila de novo, ou um lugar de reconhecer que aquilo é um saber, o que a gente chama de saber ancestral. Porque, o que é o saber ancestral, né? Quando minha mãe, sua mãe, as nossas mães, que são mulheres sábias, passam pra gente um chá pra curar uma dor de barriga, isso não é científico, não é do norte, não tem uma legitimação, mas é um saber ancestral que cura. E isso deve ser valorado. Tanto quanto, por vezes, o remédio, a cura científica, que tem também o seu lugar. Só que a gente não dá essa credencial. Geralmente, o que a gente faz? O chá você brinca, você fala de qualquer jeito, e o remédio você enaltece. Porque a gente tem numa lógica, a gente fala a lógica do norte global, né? O que vem dos Estados Unidos, o que vem da ciência de lá, o que vem da Europa, é incrível, é maravilhoso. Tudo isso é melhor, mais intelectual, maior, né? A gente tem essa cultura toda aqui. Então, de novo, né? Fazendo o convite à provocação, a testar as coisas daqui. Olha, o Brasil é incrível, mas Vitória, olha que cidade belíssima, um espetáculo, é um movimento. Eu cheguei ontem aqui de avião, eu olho de cima e falo, gente, é difícil ver uma cidade tão bonita. Quanta cultura tem aqui, né? Esses dias eu até fiz uma brincadeira, falei, gente, eu fico polêmico isso que eu vou falar, mas vou falar, depois corta. Falei, o Silva, que é um cantor capixaba que eu adoro, e um dia eu pensei, falei, cara, por que o Silva não chama o Casaca para fazer uma parceria, uma co-brand, para mostrar o instrumento que é a casaca, que é o nosso instrumento daqui? Olha quanta riqueza e quanta potência, né? Onde é que estão esses diálogos nessa indústria da cultura e do entretenimento também? Então, tem muita riqueza. Muito, Anne. E nessa sua fala também tem muita riqueza, e me traz também a questão da intergeracionalidade. Nossa, né? adoro esse assunto. Porque também. A gente fala muito em diversidade, referente a gênero, por exemplo, a raça, a pessoa com deficiência, mas a intergeracionalidade. Total. Né? Então, a gente tem muito que aprender com o jovem, eu tenho muito que aprender com os meus filhos dentro de casa. A minha casa é um laboratório. Né? A minha mãe, com 72 anos, uma conversa com ela é um laboratório para mim. Imagino. Então, lidar com jovens no meu dia a dia, conversar com donos de empresas que hoje têm 70, 80 anos, é um laboratório para mim. Então, a gente tem tanta coisa para aprender. Que legal. Eu acho que a gente tem que trazer a diversidade para nossa veia, sabe, É Anne? isso, pra vida. Pra vida. Pro arroz com feijão. Na sua casa são 3 gerações, né? 3 gerações. Praticamente, 3 gerações. Exatamente. São outros mundos, outras vidas. Mundos. E como eu aprendo ouvindo. Eu acho que essa é a riqueza que a gente tem quando a gente trabalha com marketing. Né? E é o desespero também, porque a regra não está mais posta. Não. Né? Não é 1 mais 1 igual a 2. Não é aquele investimento categórico e mídia que dava aquele resultado. Esquece. As pessoas hoje têm um conhecimento muito mais criterioso em relação ao que as marcas fazem. O que as marcas pensam. Né? Eu acho que não é só o que elas fazem, é o que elas pensam, como elas agem. É muita coisa. Não adianta bacana. fazendo escondido, né? A galera sabe. Esses dias, os meninos da escola do UFOBlock, uma professora estava me narrando isso, que é uma voluntária lá da Artplan. Ela falou, Anne, é incrível, assim, o que eu aprendo. Ela falou que estava na escola com os alunos, e aí eles apresentaram uma campanha de publicidade, e na campanha eles não tinham um TikTok. Eles não colocaram um TikTok e colocaram o Instagram com contas pequenas. E aí ela não entendeu nada, falou, a juventude, a galera jovem. E aí eles falaram, o TikTok tá muito banalizado, as pessoas prestam pouca atenção à absorção do conhecimento pro que eles estavam lançando. Eles acham que o TikTok era pouco. E o Instagram, eles queriam influenciadores pequenos.
Porque eles acreditavam que os influenciadores pequenos tinham organicamente uma população de seguidores muito mais legítimo, leal, do que os grandes influenciadores. Nossa, que sensacional. Qual a idade desses meninos? 15, 16, 17 anos. Nossa, que sensacional, gente. Então, assim, a gente sabe, a gente acredita e a gente utiliza as novas tecnologias, a IA, a inteligência artificial, para nos ajudar a fazer um grande mapeamento estratégico de profundidade de marketing, para entender uma população, para saber quais são as trends enfim, que tá bombando. Ok. Mas, galera, chama a comunidade para falar, vai testar um produto, escuta, né? Entrega pra galera de 60, 70 anos, vê como é que vai bater para elas, porque a gente não pode fazer um processo de exclusão dentro de um lugar que é a comunicação, né? O marketing, a publicidade, ele dita tendências, regras, né? Olha quantas coisas a gente usa no jargão da vida, né? Sei lá, vamos entregar na cidade aqui, né? Mas isso não é uma Brastemp, isso não é uma Brastemp, né? É Tetra, tem várias coisas que a gente usa que a comunicação fomenta o tempo inteiro. Então, é da nossa responsabilidade também trazer o intergeracional para esse diálogo de marca. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que a gente transforma e educa. Quando claro. a gente faz isso. E aí, nesse sentido, já indo pro nosso grande final. Não acredito, gente, nem comecei. Chama a Karine. Gente, essa conversa, a gente já ia entrar em influenciador. Tenho certeza que se o Cleiton não tivesse mostrado pra gente a questão do tempo, sabe o que ia acontecer? A gente ia falar de influenciador, de nano, de macro, de não sei o quê, de empresa, de empresário, de... Nossa Senhora, vamos lá. Eu ia amar. A gente podia fazer um ao vivo. Vamos ligar pra alguém ao vivo. Vamos marcar o outro pra gente fazer isso? Vamos. Olha só, marca com energia, ela tem que ser interessante e ela é movida pelo propósito. Você sabe que esse nome é a sua cara, né? Não Você tem uma camisa? Né? Eu tenho uma camisa. Eu quero uma camisa. Mas eu tenho uma camisa que dê energia, né? Mas porque eu adoro. Esse nome realmente é incrível, Linda, eu adoro. Você é maravilhosa. É muito bom. Eu não sou nada, Anne. A gente tá sempre estudando. É a sua cara, seu olho, assim, marca com energia. É total. Mas assim, tem que ser interessante, movido pelo propósito. Tá bom. Esses são os dois pilares principais. E hoje, eu queria ouvir qual é a marca que a Anne considera mais com energia, mas tem um adendo aí. A sua pergunta tem um negocinho a mais. A marca que você considera que tenha mais energia, mas que tenha diversidade de fato na veia. Respeitando as pessoas. Não é só a propaganda. Menina, que pergunta difícil. Não combinei com você antes, né? Nossa Senhora, a minha gente. Cabeça. Nossa, vai parecer... Como é que eu vou falar isso? Vou falar do jeito que vem, né? Do seu jeito. Eu venho acreditando muito nessas marcas dos festivais, assim. O próprio Lollapalooza, o Rock in Rio, o Detal, que eu pude estar e ver ali um comprometimento nessa transformação. Legal. Verdadeiramente, eu vi isso, eu participei disso, sabe? Você perceber que tem uma pessoa numa situação vulnerável e, por exemplo, eu fiz uma abordagem de um casal, né, que estava ali passando, o cara visivelmente estava numa situação que ele já tinha passado do nosso protocolo sobre o que é um tratamento de um casal dentro de um festival, de um tratamento de respeito entre duas pessoas. E aí eu pude fazer essa intervenção porque eu aprendi e foi muito transformador pra mim ver aquela mulher olhando, falando... Ela não me falou isso, mas pelos olhos dela, ela falou... Caramba, a gente tá no festival e tem alguém olhando pra esse lugar. Cara, que massa. Parabéns, Anne. Eu achei, assim... e não é um trabalho fácil, porque no final do dia, eu também já sofri essas violências. Então, nos espera, né, ali um grande comportamento, ao mesmo tempo eu também estava ansiosa por isso, mas de grande transformação. Eu acho que os festivais trazem isso, essa situação de trazer também, não só o letramento, mas as pessoas que fazem ali como que é o nome, gente? Esqueci que fazem a sinal de linguagem. Não, Cleiton, me ajuda aí. Libras. Obrigada. Obrigada, Cleiton. Quem que será que tem um Cleiton? A gente vai ser o quê? Cancelada. Gente, Cancelada. Exatamente. A questão de ter nos festivais, né? Os profissionais em Libras para traduzir esse lugar. A questão da acessibilidade aos festivais, né? De fazer com que as pessoas consigam acessar. De ter uma tenda ali que tem
os equipamentos que muitas pessoas que são neurodivergentes precisam usar. Então, um abafador de ruído, né, uma cadeira de locomoção acessível, a rampa, ter uma população ali do próprio festival que tá imbuída e com um olhar assim de águia, para ver se tá todo mundo bem. É 100%, dá tudo certo? Claro que não, claro gente. Que não. É um lugar de 120 mil pessoas, sim, né? Dia. Sim. Pessoas que vêm do mundo inteiro. Mas assim, eu percebo, além da intencionalidade, a gente estudando, olhando, transformando para fazer isso na prática. Perfeito. Sabe? Eu acho que é uma concordo com você, tá? É uma marca, são marcas que eu admiro, assim, nesse lugar, né? Eu acho Rock que in Rio, muitos Lula. negócios precisam aprender com o mercado de entretenimento. Total. Muitos negócios. Que aprende na prática, né? Exatamente. Tipo, é o verdadeiro quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Porque o evento é isso, né? Ele acontece quando ele acontece. E eu venho falando muito aqui pro mercado de Vitória, que a gente tem muitos eventos. Falo, galerinha, dos eventos. Se liguem nas legislações e se liguem nessa população que está acessando esses lugares. A gente precisa falar de festival, de show, de entretenimento para todo mundo. Exatamente. Não dá para ser só uma parte da galera que tem acesso e outra parte que não tem acesso. Cara, eu aprendi muito hoje. Anne, você é um espetáculo. Muito obrigada, minha linda, maravilhosa. É uma aula. A gente vai ter mais conversa com a Anne. É isso aí. Aguarde o próximo semestre, né, Anne? Gente, é só chamar. Eu venho, pego um voo. É um prazer. Que maravilha, tá aqui gente. Com essa maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ó, chama a Karine Podcast. Você tem que ouvir essa conversa com a Anne, que tá espetacular. Beijo grande. Me siga, gente. Siga a Anne também. Segue, gente. Me siga ou me segue, Cleiton. Corta essa parte. Obrigada.